Olá, bom dia! Ótima quarta-feira para você. Hoje estamos no meio da nossa semana, certo? Na nossa semana de aula, das nossas videoaulas. Estamos bem acostumados, não é mesmo? Já com esse sistema, com essas novas aulas, certo? E você sabe que sempre quando tiver dúvida, você pode me procurar, certo? Você me liga e diga, professor, estou com uma dúvida nisso, eu vou lá, ajudo a você a solucionar a dúvida, certo? Então a gente retira a dúvida e vamos sempre buscar aprender cada vez mais e mais, certo? Espero também que você tenha escutado o meu conselho de ontem, a minha dica de ontem de beber água, certo? Beba bastante água, certo? Esse tempo de calor é muito importante manter-se hidratado, ok? Então, agora vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos dar continuidade à nossa lição, certo? De pronomes, ok? Então, já vimos os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Os pronomes possessivos, certo? E hoje vamos aprender mais um tipo de pronome. Aí, se vocês se lembram, logo quando eu comecei a dar aulas de pronome, disse que essas não seriam as únicas aulas de pronome, também darei revisões, certo? Então, nós estamos vendo os pronomes e depois eu vou dando revisões sobre eles, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar na página 92, certo? Então, pegue o seu livro e abra-o na página 92, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre, certo? Ele na página 92. Então, hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos, certo? Então, vamos primeiro ver de que se tratam os pronomes demonstrativos, certo? Então, pronomes demonstrativos são aqueles que indicam lugar, posição ou a identidade do ser em relação à pessoa do discurso. Professor, como assim? Eu não entendi nada o que o senhor disse com isso, certo? Então, se você não entendeu nada, calma, certo? Que eu vou explicar, certo? Também sobre os pronomes. Vou explicar bem direitinho o que é um pronome demonstrativo. E como os demais, vocês também já utilizaram, já usaram os pronomes demonstrativos, certo? No dia a dia. Então, pronomes demonstrativos são aqueles que vão mostrar, certo? O lugar. Como assim, professor? O lugar pode ser, a gente pode levar ao pé da letra, certo? Dizer um local que está, certo? Onde está alguma coisa que você está falando ou que alguém esteja falando, certo? Também do mesmo jeito, a posição, certo? E também a identidade dos seres, certo? Qual é a identidade do ser que está se referindo, certo? E tudo isso em relação à pessoa do discurso. E quem são as pessoas do discurso? Os pronomes pessoais do caso reto. Vocês estão lembrados que a gente consegue identificar que a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, certo? Que nós temos a primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele ou ela. Isso do singular. E a primeira pessoa do discurso no plural é nós. E a segunda pessoa do plural é vós. E a terceira pessoa do plural é quem? Eles ou elas, certo? Então são essas as pessoas do discurso. Então, os pronomes demonstrativos vão mostrar, certo? Em relação à pessoa do discurso, certo? A pessoa principal ali do discurso, de que está se falando ou quem está falando, certo? Então, vamos ver um pouco agora no exemplo. Por favor, quanto custa essa bolsa e aquele tênis? Então, você pode ver que está em negrito esta e aquele, certo? Então, aqui está usando o pronome demonstrativo esta e aquele, se referindo à primeira pessoa do discurso, certo? Então, assim, com esses pronomes demonstrativos, certo? A gente consegue identificar o lugar, certo? Onde as coisas estão. Então, quando pergunta quanto custa esta bolsa e aquele tênis, então está se referindo
o lugar onde as coisas estão. Então, logo estão na terceira pessoa, certo? Do discurso, no caso do singular, certo? Então, vamos ver agora quais são os pronomes demonstrativos. Este e estes, certo? Esta ou estas, isto, esse ou esses, essa ou essas, isso, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, próprios ou próprios, própria ou próprias, tal e tais. Então, estes são os pronomes demonstrativos, certo? Então, quando eu falo aquela bolsa, certo? Então, estes tênis, eu estou falando dele, ele, certo? Então, assim, a gente vai definir o lugar a partir da pessoa, do discurso, certo? E também na questão do lugar, certo? Então, vamos ver como é mais ou menos que vou aplicar do lugar. Se está perto de quem se fala ou longe de quem se fala, ok? Então, vamos lá. Apesar da semelhança entre os pronomes esse e este e suas variações, existe uma regra de uso para eles, certo? Então, se parece muito esse e este, não é mesmo? Todos começam com ES e terminam com E. Só vai mudar a terceira letra, que um é um S, não é verdade? A terceira letra é um S e o outro é um T. E se parecem bastante, mas tem diferença quando vai se usá-los, certo? Quando vão usá-los, ok? Então, vamos lá. Quando é que nós usamos o pronome demonstrativo esse? Nós utilizamos o pronome demonstrativo esse, certo? Sempre que o ser, ou seja, a coisa que nós estamos falando, está afastado de quem fala, certo? Ou mais próximo da pessoa com quem se fala. Por exemplo, você está em uma loja, certo? Então, você quer saber quanto custa uma garrafinha que você achou bonita, uma garrafa térmica. Então, você pode perguntar ao vendedor, alguém que trabalha na loja, perguntar quanto custa essa garrafa. Então, vai saber que a pessoa vai saber que é a garrafa que está próxima dela, certo? E que vai estar longe de você, certo? Então, essa se utiliza, certo? Quando está longe de você e perto da pessoa que escuta. Por exemplo, vamos ver lá como se estivéssemos em sala. Então, se você está sentado na última cadeira, próxima da parede, certo? E tem, suponhamos, um lápis no chão, próximo ao professor, próximo ao quadro. Aí você viu o lápis, aí você pode perguntar, professor, de quem é esse lápis? Aí vou saber que está perto de mim, certo? E longe de você. Então, logo vou procurar próximo a mim o lápis que você está falando, ok? E já este é usado sempre que estiver próximo de quem fala, certo? Por exemplo, ainda na situação da sala de aula, se tem um lápis no chão que não é seu, então você pergunta de quem é este lápis, porque o lápis vai estar próximo a você. E do mesmo jeito, se você estiver numa loja, certo? Pegar alguma coisa, você pode dizer quanto custa este lápis, esta caneta, certo? Esta tinta, esta folha. Então, sempre que estiver perto de você ou perto de quem está se falando, deve-se utilizar o pronome demonstrativo esta, ok? Então, tudo entendido? Se você não tiver entendido, você sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e retirar a dúvida, certo? Então, vamos agora dar continuidade. Então, nós temos um parêntese aqui, vamos ler. O uso de aquele, ou seja, do pronome demonstrativo aquele, se dá quando o ser está distante de quem fala e com quem se fala. Por exemplo, se você está na escola, certo? Na cantina, e entra uma pessoa pelo portão da escola, está longe de você e da pessoa que está junto contigo. Então, você pergunta quem é aquele ou quem é aquela, certo? Porque está longe de vocês dois. Do mesmo jeito, numa loja, quanto custa aquela mochila? Ou então, de quem é aquela cadeira? De quem é aquele caderno? Então, se está longe de você e da pessoa que você está falando, então
se usa aquele ou aquela, certo? Então, vamos lá continuar. As partículas o, a, os e as também podem atuar como pronomes demonstrativos em lugar de isto, aquilo, aquela, aquelas, aquele e aqueles. Então, nós vimos essas partículas na parte dos pronomes oblíquos, não é mesmo? Então, elas também podem ser usadas como os pronomes demonstrativos, certo? Para demonstrar algo ou ser ou local, certo? De alguma coisa em relação à pessoa que se fala e também da pessoa que está se falando, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, eles podem ser substituir isto, aquilo, aquela, aquelas, aquele ou aquelas. Vamos ver o exemplo. Só quero o que é meu. Só quero aquilo que é meu. Então, nós vemos aqui que a partícula o, o pronome o, certo? Substituiu o pronome demonstrativo aquilo. Então, na hora que eu digo eu só quero o que é meu, então eu também poderia usar eu só quero aquilo que é meu, certo? Que pode estar longe da pessoa com quem você está falando, longe de você, certo? E você pode substituir, ok? Tudo entendido? Se teve alguma dúvida, você já sabe o que fazer, certo? Então, como atividade de português, vocês vão fazer essa questão 1 e 2, certo? Como atividade de português. Aí, quando terminarem, vocês me mandam, certo? A foto. Aí, o novo link vocês receberão por volta das 9 horas. Vai depender se caso eu veja, certo? Se a maioria já terminou o exercício. Mas se uma minoria, apenas um, terminou, eu espero uns minutinhos para mandar a segunda aula, certo? Mas provavelmente às 9 horas vocês receberão o novo link.